Oi pessoal, hoje estarei realizando mais uma aula de Física, cujo objetivo é mostrar para vocês como eu obtive algumas relações importantes do estudo de acoplamento de polias e rodas dentadas, tá bom? Então eu vou mostrar como que eu cheguei nessas relações. Nós utilizaremos já algumas equações conhecidas, algumas fórmulas conhecidas, que eu passei para vocês e expliquei na outra aula de movimento circular uniforme, tá bom? Na aula anterior a essa aqui, tá? Que a gente fala sobre movimento de uma haste rígida ou um disco rígido, tá bom? Então essas relações a gente estudou naquela aula. Essas em vermelho. As pretas é a que está em preto aqui, marcadas com retângulos pretos, é a que eu vou obter hoje, mostrar para vocês como eu obtive elas hoje, né? Então a gente está falando de acoplamento de polias e rodas dentadas. Polias, tá aqui, ó, um exemplo de polias e rodas dentadas, tá bom? Por que acoplamento? Porque uma está ligada à outra de alguma maneira. Essa aqui, através de uma correia, né? Essas polias aqui estão ligadas através de uma correia, que não está havendo escorregamento aqui, tá bom? A correia está fixa mesmo, ela não está escorregando aqui sobre essa polia, né? E aqui também não está havendo escorregamento nesses pontos, né? Tudo que essa polia faz, ela transmite para essa outra aqui, ok? Então vamos iniciar aqui. Como que eu obtive, por exemplo, essa primeira relação? O que significa essa primeira relação? A velocidade da polia que eu chamei aqui de polia 1, cujo raio é R maiúsculo, é igual à velocidade da polia 2 aqui, ó, cujo R é minúsculo. Mas qual a velocidade, né? Estou falando de velocidade linear e estou falando da velocidade aqui na extremidade dessas polias, tá bom? Por que que eu posso concluir isso aqui? Pelo seguinte motivo. Essa correia, ela está girando aqui junto com as polias, certo? Então, vou fazer uma coisa que não é verdade. É supor que a velocidade aqui nesse ponto aqui da correia é maior do que a velocidade aqui. O que aconteceria nesse outro ponto aqui, ó? O que aconteceria se isso fosse verdade? Como essa aqui está com uma velocidade maior, ela ia mais rápido do que essa. Ia esticar a correia até arrebentar, né? Então, o que tem que acontecer? As velocidades têm que ser iguais. Então, a velocidade desse ponto aqui tem que ser igual à velocidade desse ponto da correia para que elas se movam. E é por isso que eu posso dizer que a velocidade aqui, ó, na extremidade dessa polia de raio R maiúsculo, é a mesma velocidade aqui na extremidade dessa polia cujo raio é R minúsculo. E é o que está aqui, ó. A velocidade da polia 1 é igual à velocidade da polia 2. Beleza, essa aqui é muito fácil de perceber, né? A gente observar isso aqui é simples. A partir daqui, nós utilizaremos já as relações conhecidas para obter novas relações, tá bom? A primeira é que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, sempre que eu quiser calcular a velocidade linear, pego a velocidade angular e multiplico pelo raio, tá bom? E foi o que eu fiz aqui, ó. No lugar de velocidade, a velocidade ela é ômega vezes R. Então, eu posso substituir essa velocidade 1 aqui, ó, por ômega 1 vezes o raio da polia 1. E o raio da polia 1 eu chamei de Rão, tá bom? Então, ficou ômega 1 vezes Rão. Isso é igual à velocidade da polia 2. Quem que é a velocidade da polia 2? É o ômega 2 vezes o raio 2. Ômega 2 vezes o raio da polia 2. No caso, eu chamei de R'inho. E aqui eu já obtive outra relação. Ou seja, quando eu multiplico a velocidade angular de uma polia vezes o raio dela, isso vai dar a mesma coisa que eu pegar a velocidade angular da polia 2 e multiplicar pelo raio dela, né? É outra relação que pode ajudar vocês a resolverem os exercícios, tá? A partir daqui eu vou fazer outra substituição para a gente obter novas relações ainda, né? Aqui no lugar de... Eu lembro lá da outra aula, né, que nós vimos, que nós estudamos que a velocidade angular ela é o ângulo percorrido dividido pelo tempo transcorrido em que essa polia percorreu esse ângulo, né? Lembra lá que velocidade era distância sobre tempo? Aqui eu estou falando de velocidade angular. Então é o ângulo percorrido dividido pelo tempo, né? Então aqui, ó, no lugar de velocidade angular 1, que é ômega 1, eu posso substituir por ΔT1 dividido pelo tempo que ela gastou para percorrer esse ângulo. Então, ó, no lugar de
ômega 1, eu vou colocar delta θ, que é o ângulo percorrido pela polia 1, dividido pelo tempo. Certo? O tempo que ela gastou para percorrer esse ângulo θ. Isso aqui, ó, vezes o raio, então mantive o raio, é igual. Quem que é a velocidade angular da polia 2? É o delta θ2, dividido pelo tempo que ela gastou para percorrer esse delta θ2. Então, o delta θ2 dividido pelo tempo transcorrido para percorrer esse ângulo 2. Isso vezes o raio. Então, coloquei o raio ali. Eu coloquei ΔT aqui, eu poderia ter colocado Δθ1 sobre ΔT1. E aqui Δθ2 sobre ΔT2, certo? Por que eu coloquei ΔT? Porque elas estão andando juntas, né? Então, o mesmo tempo que essa aqui percorre o ângulo 1 vai ser o tempo que essa aqui percorre o ângulo 2. Elas estão andando juntamente, né? Então, o tempo transcorrido é o mesmo. De maneira que eu posso fazer o seguinte. Se esse tempo aqui é igual a esse tempo, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e cancelar essas duas partes. E me sobra o seguinte, olha. Delta θ1 vezes o raio maior é igual a delta θ2 vezes o raio menor. Que é o que está aqui, ó. Delta θ1 vezes o raio maior, né? É igual ao delta θ2 vezes o raio menor. Isso ajuda também em outros exercícios, né? Às vezes ele te dá o raio da maior e o raio da polia menor. Fala que uma percorreu, sei lá, 30 graus. Aí vai perguntar quanto que a outra percorreu. E aí você consegue obter aqui, ó, porque ele deu o ângulo que uma percorreu e o raio das duas e pede o ângulo que a outra percorreu. Então, isso também pode ajudar você a resolver alguns tipos de problemas. Vou continuar fazendo as substituições para vocês verem como chega nessas outras duas relações também, para a gente concluir e fazer exemplos, né, aplicando isso aqui, tá bom? Aqui no lugar de... Eu sei também que ômega é 2π sobre t, que a gente viu na outra aula, ou seja, 2π dividido pelo período do movimento. E veja só que aqui, ó, aparece ômega. Assim como aparece aqui, ó. No lugar desse ômega aqui, ó, quem que eu posso colocar? No lugar do ômega, eu posso colocar 2π sobre t, não é isso? Então, no lugar de ômega 1, eu posso colocar 2π sobre t1, que é o período da polia 1. E agora o período não é mais igual, né? Então, eu não posso colocar simplesmente t. O período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Essa menorzinha aqui, ó, ela vai dar uma volta completa de maneira mais rápida. Então, o período dela é menor, correto? Logo, eu não posso colocar só t aqui. Eu vou colocar 2π sobre t1 no lugar de ômega 1, tá bom? Isso aqui, ó, 2π sobre t1 vezes o raio, 2π sobre t1 vezes o raio, é igual ao ômega 2 vezes o raio menor. Só que o ômega 2 é quem? Ômega 2 é 2π sobre t2. Então, 2π sobre t2 vezes o raio menor. O que eu posso fazer aqui novamente? Aparece 2π de cá, eu posso cancelar com esse 2π de cá. E fica o seguinte, olha. Aqui, como eu cancelei com essa parte cá, fica 1. Então, 1 vezes R é R. Então, ficou R1 sobre T1. Isso é igual a 1 vezes R, que é R, sobre T2. E é outra relação importante. Ele te dá os períodos, ou pode te dar algum período e os raios e pedir para você descobrir alguma outra variável, que seria o outro período, por exemplo, né? Então, ele te dá o período de uma polia, por exemplo, da polia 1, te dá os raios dela e pede para você descobrir o período da polia 2. A última relação também, que é simples de ser obtida aqui, é o seguinte. Aqui era 1 sobre T1 vezes R. Agora, a gente sabe que 1 sobre T, 1 sobre o período, é a frequência. Então, eu vou substituir no lugar de 1 sobre T a frequência. Então, aqui era 1 sobre T1. É a frequência 1. 1 sobre T1 é a frequência 1. Isso vezes o raio. Então, eu coloquei o raio maior aqui. Isso vai ser igual a 1 sobre T2 é a frequência 2, vezes o raio menor. E assim, eu concluo todas as relações que... Alguma das relações, né? Pode ter mais alguma aí, mas também é fácil ser obtida assim. E agora a gente pode resolver um exemplo aplicando essas relações aqui, tá bom? É isso que eu vou fazer agora.
Então, pessoal, eu já escolhi aqui o exercício. E antes de fazer o exercício, eu coloquei aqui um resuminho de todas as equações e fiz uma pequena alteração, que foi a seguinte. Onde aparecia ômega 1 vezes Rão, Rão era o raio da polia 1. No lugar de Rão, eu coloquei R1, que seria o raio da polia 1, tá bom? E isso era igual a ômega 2 vezes R', que era o raio da polia 2. Então eu coloquei R2 no lugar de R'. E fiz a mesma coisa para todos. Onde aparecia Rão, eu troquei por R1, porque Rão era o raio da polia 1, tá? Então vamos fazer esse exemplo que eu escolhi, e aí depois a gente faz um exemplo que talvez é até mais fácil do que esse, mas esse aqui é bastante introdutório, né? Para a gente pegar a ideia mesmo de como aplicar essas relações aqui. Então vou começar com esse exemplo aqui. No acoplamento de polias da figura, então tem essa figura aqui, né? Uma polia B e uma polia A. Né? O raio da polia B foi dado, 10 centímetros, e o raio da polia A também foi dado, 50 centímetros. E ele fala o seguinte, a polia A rota com frequência igual a 1.200 RPM, ou seja, 1.200 rotações por minuto. Ele deu a frequência acionada por um motor. Então essa polia A aqui está sendo acionada por um motor e girando com essa frequência. Não havendo escorregamento entre a correia e as polias, calcule. Então é aquele caso que a gente viu, né? Não está havendo escorregamento entre a polia e a correia. Ele pediu a frequência da polia B. Como que eu vou calcular a frequência da polia B? Então, ele quer FB, né? Veja só, vamos recorrer às nossas relações. Aqui está claro que é um tipo de exercício em cuja nós aplicaremos a teoria que nós vimos na aula de hoje, porque está falando do acoplamento de duas polias, né? E a gente viu o seguinte, vamos ver se cabe nessa primeira relação aqui, ó. Ele deu velocidade angular da polia A ou a velocidade angular da polia B? Não, né? Diretamente não. Então vamos tentar outra relação. Ele deu o ângulo percorrido pela polia A ou pela polia B? Também não. Ele deu os raios, né? Mas nenhuma dessas duas variáveis aqui. Aqui, nessa relação aqui, ele deu o seguinte. Ele deu a frequência de uma polia, que seria da polia A, né? E deu o raio da polia A também. De cá, eu tenho a frequência da polia B, que é o que ele pediu no exercício, e tenho o raio da polia B, que foi dado também. Então aqui eu tenho tudo, eu só não tenho a variável, que é a frequência da polia B, que é justamente o que ele quer. Então, escrevendo de maneira diferente essa relação aqui, eu tenho o seguinte, olha. FA vezes RA é igual a FB vezes RB. A mesma relação, só que no lugar de eu colocar 1 e 2, eu coloquei A e B, para ficar coerente com o nosso exercício aqui. A frequência da polia A, ele falou que é 1.200. Então aqui, ó, 1.200. 1.200 o quê? RPM, rotações por minuto. Vezes o raio da polia A, e o raio da polia A é 50 centímetros. Professor, não tem que transformar para metros? Aqui não vai precisar, por quê? Porque o outro raio também está em centímetros. E aí não tem problema você trabalhar. Se tudo estiver em centímetros, não tem problema, né? Vai se cancelar essas unidades no final. Isso aqui é igual à frequência da polia B, que é justamente o que ele quer, vezes o raio da polia B, que foi dado, e é 10. Então eu posso simplesmente vir aqui fazer o seguinte, para simplificar nosso cálculo, cancelar esse zero com esse zero. E aqui ficou 1 vezes FB, que é o próprio FB, a frequência da polia B. Isso é igual a 1.200 vezes 5, que é 6.000. Então 6.000 o quê? E a frequência A foi dada em RPM. Então a frequência B, obviamente, vai ser dada em RPM também. Na outra aula, nós dissemos o seguinte, olha, que então se no vestibular aparecesse essa resposta aqui, opções, né, e aparecesse essa resposta, pronto, você já resolveu. Mas se você quiser deixar no Sistema Internacional de Unidades, a unidade correta não seria RPM, seria Hertz, né? Como que eu faço para obter a resposta em Hertz? Hertz é voltas a cada 1 segundo. Isso aqui, ó, é 6.000 voltas por minuto. Rotações por minuto é 6.000 voltas por minuto. Ou seja,
Como é que eu faço para transformar de Hertz de RPM para Hertz? Basta fazer uma regrinha de 3 bem simples, olha só. 6.000 voltas a cada 60 segundos. Por que 60 segundos? Porque é 6.000 voltas por minuto, que é justamente o que está escrito aqui, ó. 6.000 rotações por minuto, que é 60 segundos. Agora, em 1 segundo, quantas voltas ele vai dar? Por que me interessa isso aqui? Porque Hertz é justamente a quantidade de voltas por segundo. Eu sei que ele dá 6.000 por minuto, que é 60 segundos. Eu quero saber quantas voltas a cada segundo, porque aí sim minha resposta vai estar em Hertz. O que eu vou fazer aqui? É uma regra de 3 simples. Vou multiplicar cruzado, né? X vezes 60 é 60x, ok? Isso aqui é igual a 6.000 vezes 1, que é 6.000. De cara, eu posso vir aqui e cancelar igual eu fiz da outra vez, em vermelho também. Então, cancelo esses 2 zeros e me sobra o seguinte. Vou escrever de cá, ó. Aqui vai ficar mais nítido. Então, ficou 6x igual a 600. Olha só, 6x igual a 600. Tá certo? O que eu posso fazer? Esse 6 que está multiplicando aqui passa dividindo, que eu encontro x. Fica x igual a 600 dividido por 6. Logo, x é igual a 100. Beleza, professor. X é 100. Ou seja, ele dá 6.000 voltas por minuto, que é 6.000 RPM. E ele dá 100 voltas por segundo. E isso aqui equivale a 100 voltas por segundo, que é 100 Hz, porque Hz é voltas por segundo. Então, a nossa frequência no sistema internacional seria 100 Hz. Ok? Bonitinho, né? Sistema internacional. Ok. Não é tão difícil, né? Para calcular a frequência, veja que é muito simples. Aqui, o que deu mais trabalho, na verdade, foi converter, que não é muito trabalho também, foi converter de RPM para Hertz, que a gente fez. Então, vamos à letra B agora. Eu vou apagar aqui essa parte aqui para dar espaço para a gente fazer a letra B, tá certo? Então, olha só, a letra B, ele pede o quê? A velocidade em metros por segundo da correia. Como que eu vou calcular a velocidade em metros por segundo? Se ele está falando de velocidade em metros por segundo, ele está falando de velocidade linear, que é nosso Vzinho. Velocidade linear, Vzinho. Aqui não aparece velocidade linear em lugar algum. A única coisa que a gente viu é o seguinte, que se eu calcular a velocidade aqui, para essa polia aqui, e para essa aqui nas extremidades, a velocidade vai dar a mesma, é a única coisa que a gente sabe. Ou seja, aqui eu posso escolher qual delas que eu vou utilizar, né? Eu vou escolher a polia B. Por quê? Porque metros por segundo está no sistema internacional. Se eu pegar a frequência, se eu utilizar o dado aqui da frequência da polia A, está em RPM, que não está no sistema internacional. Mas se eu utilizar a frequência da polia B, que eu já obtive aqui, ó, está em Hertz, que está no sistema internacional. Então, já vou trabalhar que está mais perto da minha resposta, tá bom? Que é essa aqui que está em Hertz, é a polia B. Nas outras aulas, nós vimos o seguinte, que a velocidade linear, aqui nós vamos ter que utilizar dados de outra aula, da nossa outra aula. É a velocidade angular vezes o raio, tá bom? Então, como eu vou falar aqui da polia B, porque ela já está com a frequência no sistema internacional, então vou colocar assim, ó, velocidade da polia B é a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Beleza, será que eu consigo já calcular a velocidade da polia B? Ele deu a velocidade angular da polia B? Não diretamente, né? Novamente. Então, isso aqui não vai me ajudar a resolver, mas eu sei o seguinte. Eu sei que a velocidade angular, né? Eu vou colocar aqui em azul, que vai ficar melhor. Em vermelho aqui. Então, eu sei que a velocidade angular, ela é 2π vezes a frequência. Inclusive, nós utilizamos isso hoje. Velocidade angular é 2π vezes f. Então, no lugar da velocidade angular b, eu posso simplesmente colocar 2π vezes fb. Né? Basta eu vir aqui, ó, B aqui e B aqui.
certo? Então, olha só que legal aqui. Minha velocidade B é igual a velocidade angular B, que na verdade é 2πfb, 2πfb, vezes o raio da polia B. Então, a única coisa que eu fiz daqui para cá foi trocar ômega por 2πf, ó, ômega por 2πf. Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha velocidade angular, mas a frequência eu tenho. Então, agora eu tenho tudo aqui, ó. Tenho, ó, velocidade B é 2π, frequência B eu tenho, que já está no sistema internacional, por isso que eu escolhi a B. E tem o raio de B, que já está aqui fornecido. Olha que simples que vai ficar nosso exercício agora, ó. Só substituir os dados. VB é igual a 2π vezes a frequência do B, a gente sabe que é 100. 100. Beleza? E a gente sabe que o raio da polia B é 10 centímetros. Mas aqui, eu estou falando da velocidade em metros por segundo, que é no sistema internacional. Então, não vou poder colocar uma coisa em centímetros, vou ter que colocar em metros. Ok? 10 centímetros é 0,1 metro. Tá, vou até tirar esse metro aqui, porque senão o segundo já está aqui embutido também. Vou colocar só no final. Então, a velocidade B aqui vai dar 0,1 vezes 100 é 10. 10 vezes 2 é 20. Então, vou colocar aqui 20 vezes π, tá? Isso aqui em metros por segundo, né? Então, se no vestibular aparecesse assim, pronto, você já teria resolvido. Mas o π, né, vale 3,14. Então, para ficar a resposta completa mesmo, vou colocar sem o π aí, tá? Então, vai ficar 20 vezes 3,14. 20 vezes 3,14, a gente pode falar que seria 31,4 mais 31,4, né? Que é 62,8. 62,8 aqui. Arredondando, vamos colocar 63. Então, 63 metros por segundo. Beleza? Então, a nossa velocidade aqui é 63 metros por segundo. A velocidade aonde? Na polia B. Na polia B. Mas aqui na extremidade, né? Que seria a velocidade da correia, porque aqui na extremidade da polia B, certo? Se eu calcular a velocidade aqui na polia A, vai dar errado? Não, tem que dar a mesma resposta. Mas primeiro você vai ter que transformar isso aqui para Hertz, tá? Isso aqui para Hertz. E aí você pode utilizar o raio aqui, vai ficar VA igual a 2π vezes a frequência em Hertz, que corresponde a 1.200 RPM, vezes 0,5 metros, que seria o raio da polia A. Tá? Então pronto, exercício resolvido. Vamos fazer um exercício agora de um vestibular, para a gente completar, tá bom? Então esse aqui é o segundo exercício que eu escolhi para resolver com vocês, da UFF e RJ, né? Esse exercício diz o seguinte: 3 engrenagens de raio R1, o raio R2 é 3 sobre 2 do R1, 3 meios do R1, né? E o raio R3, 2 terços de R1. Estão conectadas tal como indicado na figura abaixo. Então ele deu a figurinha, né? Não ficou tão bom meu desenho aqui, mas dá para entender. Então eu tenho a engrenagem 1 com raio 1, eu tenho a engrenagem 2 com raio 2 e a engrenagem 3 com raio 3, né? Todas elas estão conectadas umas às outras, tá? E o que ele diz é o seguinte, ele dá a relação entre os raios. Ele fala que a primeira tem raio 1, ele fala que a segunda tem 3 meios do raio 1 e a terceira tem 2 terços do raio 1. E ele pede o seguinte, ó, a razão ω1 sobre ω3 entre as velocidades angulares da primeira e terceira engrenagens é. Então, qual que é a razão, qual que é o valor aqui de ω1 dividido por ω3? É isso que ele quer, né? Vamos lá nesse exercício. Olha só, eu acho que é fácil da gente perceber aqui qual relação que a gente pode usar. Essa aqui. Por quê? Porque ele quer a relação entre duas velocidades angulares e você tem a relação entre os raios dessas engrenagens, né? Então, vamos tentar aplicar aqui, ó. Ele quer a razão entre quem e quem? ω1 e ω3. Isso aqui, gente, é válido tanto... Lembra que isso aqui sai daquela ideia de velocidade linear ser a mesma? Né?
A velocidade linear aqui é a mesma para essa aqui, tanto para essa aqui quanto para essa aqui, porque elas estão fixas, né? Não estão escorregando, é como se fosse lá na polia, né? Tanto isso aqui é válido para 1, quanto para 2, como para 3. Poderia ser assim, ó. Ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2, que é igual a ômega 3 vezes R3, né? Então, posso... Aqui, esse índice aqui, ó, não vai mexer. Desde que todas elas estejam conectadas, estejam ligadas uma à outra aqui, ó, essas relações serão válidas. Como eu quero a relação entre ômega 1 e ômega 3, eu vou deixar aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou escrever essa equação assim, ó. Ômega 1 vezes R1, né, é igual a... No lugar de ômega 2, eu vou colocar ômega 3 vezes R3, né? E aí, o que eu quero? Eu quero ômega 1 dividido por ômega 3, né? Então, o que eu vou fazer? Esse ômega 3 aqui, ó, vai passar dividindo. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Ômega 1, esse ômega 3 que está multiplicando, o R3 aqui, ó, ele vai passar para o lado esquerdo dividindo sobre ômega 3. Isso aqui está multiplicando o R1. E de lá ficou sozinho o R3, certo? O que eu posso fazer mais aqui, ó? Para deixar, aqui eu não estou achando o ômega 1 sobre o ômega 3, que é o que eu quero. Por quê? Porque o R1 ainda está aqui, eu tenho que deixar sozinho esse ômega 1 sobre o ômega 3. O que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó, ômega 1 dividido por ômega 3 é igual a R3 e esse R1 que está multiplicando passa dividindo. Então fica R3 dividido por R1, né? Olha que tranquilo. Por que tranquilo? Agora é fácil. Eu preciso saber esse valor aqui, ó. Eu já encontrei o que eu quero, que é ômega 1 sobre ômega 3. Né? Só basta eu achar o R3 em função do R1. E substituir aqui, ó. Quem que é o R3? O R3 é 2/3 do R1. Então, no lugar do R3 aqui, eu posso colocar o seguinte, ó. 2/3 do R1. No lugar do R3 eu coloquei 2/3 de R1. Só que aqui é R3 dividido por R1. Então, eu vou colocar o R1 aqui embaixo, ó. O que eu posso fazer agora? Como é que eu resolvo uma fração dividido por um número? Esse número que está aqui embaixo passa aqui para dentro, ó. Para quem esqueceu da regrinha, esse número que está aqui, vai passar aqui para dentro, ó. Aqui para baixo, tá? Porque eu estou pegando uma fração e dividindo por um número. Alguém poderia falar assim, só cortar. Pode também, né? Mas eu vou fazer passo a passo para ficar bem detalhado. E vai ficar da seguinte maneira, ó. Ômega 1 sobre ômega 3 é igual a... em cima vai ficar 2R1 dividido por... Aqui embaixo vai ficar, ó, 3 vezes esse R1. Esse R1 vai passar para cá, multiplicando. 3R1. O que eu posso fazer agora? Aparece R1 aqui e R1 aqui. Eu posso simplesmente cancelar novamente. Então, vem aqui, ó, cancelo. Ficou o quê? Que ômega 1 sobre ômega 3 é igual a 2 sobre 3. Ou seja, quanto que vale essa razão ômega 1 sobre ômega 3? 2/3, que é a letra C. Resposta correta, a letra C aqui, tá bom? Então, veja que é um exercício simples. Então, pessoal, assim nós finalizamos a nossa aula com esse exemplo aqui.